tem a pimenta. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um Grãocast agora com Karina Marconi. Karina, eu tenho comigo aqui que a tua memória é algo diferenciado. Meu Deus. Memória de professora, né? Não tem jeito. Você tem ideia de quantos alunos você já alfabetizou? Nesses 26 anos? 26. 26 anos, em média de 15, vamos por 15, 16 alunos por ano. Nossa. Mais ou menos. Uma pancada Uma de... pancada. E tem aluno que já está chegando com os filhos já. É? É. Que você alfabetizou o pai. E agora está chegando os filhos. É muito gratificante. Tem muita diferença dessa alfabetização do pai ali que você começou há algum tempo atrás para alfabetizar o filho, que mudou muita coisa no jeito de alfabetizar? Muita coisa. É tradicional, né? Nós somos alfabetizados com a caminho suave. Eu não peguei caminho suave para alfabetizar, mas era mais ou menos esse estilo. Do B com Abá, do B com EB. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança constrói acima do que ela tem da vivência e vamos embora. É diferente. Hoje tem mídia, hoje tem computador, hoje tem jogos. Muito diferente. Para você que é muito solto, é mais fácil até. Muito fácil. Mas a gente vivenciou isso com a Júlia, nossa filha mais velha, pra gente estudar com ela, matemática principalmente, mudou demais o jeito de fazer as contas. Não é do jeito que nós aprendemos. E hoje em dia, Lu, a matemática, o raciocínio lógico, não é do jeito que a gente aprendeu de conta montada. Hoje em dia, a criança, ela vivencia e ela faz a operação do jeito que ela achar melhor. A gente hoje tem que considerar o resultado da questão, da operação, não o jeito que ela fez. Não tem aquela forma, não tem que ser assim. Era igual, vamos Ela é vamos livre longe. para pensar. Claro, vamos longe. A gente tinha um questionário. Quem descobriu o Brasil? E a resposta tinha que ser igualzinha. Quem descobriu o Tô Brasil? lembrando do Foi Basílio. Pedro Álvares Cabral. Se você não colocasse a resposta completa, se ele quiser escrever assim, Pedro Álvares Cabral, acabou. Cabral. É a vivência dele. Foi um português, tá certo. Acabou. Um português que chegou e descobriu o Brasil. Tá certo. A criança, ela vivencia do que ela aprende. E hoje em dia é muito mais fácil você ensinar uma criança. Por quê? Eu quero conhecer Pedro Álvares Cabral. Peraí. Você liga a tua lousa digital, você coloca um vídeo que mostra como Cabral chegou no Brasil. A gente não tinha isso. A gente imaginava. Ele não. Livro, né? Ele vivencia, ele vê quem era Cabral. Que jeito que ele chegou. Quem morava no Brasil. Quais os nomes que teve. É uma aula didática, uma aula diferente. Que ele participa. O aluno hoje, ele não é mais ouvinte. O aluno hoje é um aluno participativo. Ele tem que participar, porque é através do conhecimento dele que você sabe o que ele sabe. Ele vai construindo... Construir em cima do que ele conhece. Mas, ao mesmo tempo, isso exige muito do professor, Opa, né? abrir o lado do professor, porque tem Exato. professor que até hoje não aceita. Eu aprendo muito com aluno, eu não tenho vergonha de falar. Eu me lembro, na época que eu estava estudando história, sobre Marco Polo. A minha clientela na escola tinha conhecido em Veneza a casa de Marco Polo. E ela trouxe para mim a casa, como era Marco Polo. Você quer uma aula mais rica que essa? Eu aprendi com ela, eu deixei ela dar aula. Ela sabia muito mais de Marco Polo do que eu. Então é isso que a gente tem que ter os olhos para a criança, para o aluno. De deixar eu tenho o meu conhecimento e ele tem o dele. Então vamos juntar? Qual que é a idade que você dá? 6, 7 anos. Eu dou aula para primeiro e segundo ano. Sempre dei para primeiro ano. A vida inteira eu trabalhei com alfabetização, que é o antigo pré. Né? É o antigo pré. Primeira série. Não, primeira série é o segundo ano. Eu sempre então. trabalhei com pré na escola. Pô, mas na nossa época a gente era alfabetizado na primeira, não Primeira é? série, que é o segundo ano, com certeza. Mas o pré, a gente aprendia o quê? Letra? Eu também sou bom de memória. Opa! Nem tanto. Então, o que Que a gente aconteceu? casou? Com essa nova... Eu lembro que a minha professora do pré era a tia Maura. Nós dois.
Nós dois, porque eu acho que nós fizemos... E do primeiro ano, você lembra? É tia Laíde? Aqui tia Laíde. Quem que era? Tia Neide. Não, a minha era Laíde. Então no primeiro você não fez tá comigo. Bom. Então minha era tia Laíde, mãe da Fabiana e da Fernandinha. Ó, ele falou que é bom de memória, né? Semana que vem tem uma data importante. Depois você me lembra. Pra ver me se ele vai lembrar. Se ele vai lembrar, se Quero ele ver. comprou o presente. Quero ver. Mas Tá lembrar... gravado, hein? Tá gravado, não edita não. E você sabe que eu lembro o aniversário de todos os amigos, porque eu sou a primeira no grupo de cumprimentar. Não, e com foto. Não, comigo ela não tem foto. Tenho sim, eu pus com você e Caluda no último aniversário. Mas todo mundo é foto individual comigo. Fazer uma foto. Não adianta, ele é ciumento, Lu. Não, o Fernando não deixa. Claro que deixa. Gente boa. Claro que deixa. Então é isso. O que mudou foi isso. Não foi a forma de dar aula. Entendeu? Porque se você der aquela aula que nós tivemos, você não tem aluno na sala mais. Ninguém consegue prestar atenção, eles não ficam, Não. né? Porque tudo hoje é no formato do vídeo, né? André, quando a gente vai montar a grade das aulas, a gente tem essa preocupação desde o infantil. A gente procura colocar uma aula prazerosa por dia. Que jeito? Um dia educação física, no outro dia inglês. Por quê? Não atrapalha o professor que está de sala de aula a não dar aula no dia, porque isso também é muito complicado, tá? Porque o professor, ele é interdisciplinar, professor de 1º ao 5º ano. Porque ele dá matemática, ele dá português, ele dá história, ele dá geografia, ele dá ciências. Entendeu? É diferente de um sexto que você fica naquilo. Então você tem que ter um conhecimento. Eu falo que o professor de 1º ao 5º ano é o professor mais inteligente que tem que ter. Tem que saber Me de tudo desculpa, eu puxo a sardinha porque eu vivencio isso. O professor, porque ele tem que saber um pouco de tudo. Não, a gente vai arrumar várias confusões hoje. E outra coisa, ele vem te perguntar, ele não tem vergonha. Ele vem te perguntar do mesmo jeito que ele fala assim, nossa tia, o que você tem hoje? Você tá parecendo uma bruxa. Ele é muito verdadeiro, entendeu? E eu tenho um relato de uma mãe de um aluno que chegou pra mim e falou assim, Karina, o Otávio amou sua aula que você deu de dobro e triplo. Ele entendeu que dobro era 2 vezes mais e triplo 3 vezes mais. E metade tira. 1/3 tira. Então você tem que ter didática para trabalhar com esse conteúdo com criança pequena. Então, e matemática é um negócio... Ou você aprendeu ou não aprendeu. É um negócio muito legal, né? Pelo menos da forma como a gente aprendia antes, você não entendia para que servia aquilo. Eu vim entender o que era um teorema de Pitágoras muito tempo depois e usando na prática. E você vê que tem utilização prática. E na época que você aprende, você vê que aquele conhecimento você não vai fazer nada com aquilo. Aquilo era uma decoreba. Era igual questionário. André, para você ter uma noção, a gente errava na prova, o professor punha errado, você não sabia o que você errou. Ele não te dava esse direito de você questionar. O que eu errei? Hoje, o aluno, você entrega a avaliação da criança, ela fala assim, tia, por que aqui é meio certo? O que faltou? E é uma maneira do aluno se corrigir. Dele ver onde ele errou e ele fazer a sua autocorreção. É muito importante isso. Porque ele não vai errar mais. É igual eu falo número espelhado. Quando a gente está começando com a criança, número espelhado. Número 1, número 2. A maioria das crianças faz o 3, que ele vai entender que não é 3, na hora que ele começar na cursiva, que ele vê que é o E. Então, tudo isso é vivenciado da criança com ela mesma. Ela tem que entender o mecanismo. Ela que tem que apagar e ela que tem que fazer de novo. É muito importante. Demora? Demora. Mas é um trabalho que se você fizer no começo, você não tem problema depois. A autocorreção. Entendeu? A gente não tinha isso. Era errado e acabou. Suré Ismael Tortorella não deixava a gente ir. A gente viu que errou não. Entendeu? Não tinha jeito. A forma da autoridade era diferente, né? Acabou. Você não compartilhava nada, né? Você tinha uma hierarquia muito rígida. Professor, é uma coisa muito interessante. Porque eu falo que o professor ele é a base da criança até para gostar da disciplina. Com certeza. Porque às vezes fui difícil de eu querer gostar de ciências quando eu fui dar aula. Porque eu tinha na minha memória o que era ciência para mim na escola. Então é uma coisa que você tem que reconstruir de novo e falar, não, peraí. Assim, vamos fazer assim. Entendeu? Então o professor ele é muito, ainda mais nas séries iniciais. Ele é muito importante para a criança. Eu falo que primeiro a gente tem que tratar o emocional. A aprendizagem vem. A criança tem que gostar do professor. A criança tem que ter confiança no professor que ela vai embora. Não tem jeito.
Uma mão cobre e a outra acaricia. Não tem jeito. Ô Karina, e a mudança que a gente teve aí com essa pandemia, que foi assim, terrível. Nós vivemos isso com uma filha que na época tinha 15, 16 anos. Ensino médio. E uma outra que estava com 10 anos. Terminando o Fundamental 1. E assim, a gente via que elas tinham dificuldade. Uma é completamente diferente da outra. Uma é completamente centrada, introspectiva. E a outra... já dispersa com facilidade. Na minha casa também é assim, né, gente? Na minha casa também é assim. É difícil concentrar, né? Numa tela E além de computador. tudo, a gente via a dificuldade delas para ter aula e a interferência dos pais, né? Eu ficava besta de ver algumas coisas que acontecia. Na pandemia eu vi pijama, eu vi camisola, eu vi vó, eu vi galinha, eu vi cachorro, eu vi tudo. Na pandemia eu conheci pessoas da família que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Entendeu? Totó, Clarinha, tudo. Foi difícil, gente. Foi difícil demais. Imagina, ainda mais na fase dessa. Agora você imagina alfabetização. você ter que sentar com uma criança 4 horas na frente do computador. Não foi fácil, gente. E a alfabetização que você tem que mexer com a boca, que você tem... E ele chorava, eles não sabiam ligar a câmera, ele não sabia ligar o computador. Foi uma guerra. E as mães ficam desesperadas. Desesperada. Tia Karina, me ajuda. E saía, tinha mãe que não deixava nem a criança assistir aula online porque ela não tinha paciência. Tem mãe que me ligava e falava, pelo amor de Deus, dá aula particular para ele, porque eu não tenho condição, eu tenho que trabalhar, eu não consigo ajudar. Porque não era só a criança entrar, ela precisava de uma pessoa para ajudar, pelo menos no início. E às vezes essa pessoa que ficava com ela não conhecia o computador. Às vezes uma pessoa leiga, que cuidava da criança, uma babá, uma avó. Então, gente, foi para acabar. Olha, gente, eu não tenho saudade da pandemia de jeito nenhum. Mas foi uma forma de ver que o professor não é substituído. Não Vocês tem foram como. muito mais valorizados. Não, né? professor, ele tem que estar ali presente, professor, ele tem que ali sentir. É aquilo que eu falei. Eu trabalho com o primeiro ano, eu não tive condição de dar a letra cursiva online. Porque a criança que aprende o traçado da letra cursiva errado, é mais difícil você corrigir do que você ensinar. É mais difícil. Pega vício. Então eu falei, não, vamos deixar, conversei com as mães, né, com a escola, vamos deixar. Aí no próximo ano eu peguei o segundo ano e consegui dar essa letra cursiva. Na verdade a alfabetização foi 2 anos. Tá? Mudou completamente. Completamente. Não tem jeito. E hoje a gente percebe que essas crianças, às vezes que estão de 3º, 4º ano, teve ainda uma defasagem. Não tem como. Eu fico imaginando, não era a minha realidade, mas eu fico imaginando o que eram essas crianças para prestar vestibular. Foi pior ainda. Porque a alfabetização, lá no começo, você tem tempo de correr. Mas essas crianças que estão no 3º ano do médio para prestar vestibular, deve ter sido uma loucura, gente. Muito difícil. Ô Karina, e aí você deu aula pro pai, pro filho. Sim. Você pegou uma sala com muita tecnologia, você pegou a pandemia, você pegou as aulas online, você viveu muita coisa. Hoje você consegue alfabetizar uma criança numa sala ultra tecnológica e você consegue alfabetizar uma criança na sombra de uma árvore. Com certeza. Hoje você tem que aprender a lidar com qualquer tipo de criança. Desde a zona rural, como a gente falava na fazenda, que é outros recursos, né? É outra realidade. Outra realidade. E a criança da cidade. A escola que eu trabalho, André, deu muito suporte. Entendeu? Nós saímos bem na frente nessa parte de... Porque a gente já tinha na sala retroprojetor, era uma realidade nossa já. Agora eu fico imaginando... Não tinha mimeógrafo? Mimeógrafo na nossa época, meu filho. Eu dei aula de mimeógrafo quando eu iniciei. Depois eu já entrei no computador. Cheirava álcool. Nossa! Não, e tinha mimeógrafo verde, azul, preto, vermelho, a cor que você queria colocar tinta, saía. Vocês estão lembrando disso? Vamos voltar lá. E você já queria ser professora desde criança? Minha mãe era professora. Nós fomos, eu e minha irmã, 2 professoras, né? Nós fomos criadas dentro da escola com a minha mãe. Minha mãe levava a gente para a escola, minha mãe respirava a escola. Minha mãe tinha uma vontade de dar aula, o olho da minha mãe brilhava. Isso passou para mim, para a Andressa, para minha irmã. Eu lembro que eu com 4, 5 anos sentava as bonecas no meu quarto, eu e a Andressa, sabe? Tinha a lousinha, que era com giz, né? Giz normal. E a gente dava aula pra boneca.
E aquilo, tipo giz igual esse aqui, ó. Giz colorido, giz branco. E a minha mãe alfabetizou meu filho com 4 anos e meio. Nossa. O Rafa falava, vó, me ensina. Minha mãe tinha mais tempo, vamos dizer assim, avó, né? Vou experimentar essa experiência agora. Então, minha mãe, ele falava assim, vó, vamos brincar de juntar letra? Neto mais velho? O Rafa, mais velho. Vamos aprender a juntar letra? E ele foi juntando, aí ele não queria mais o Bá, ele queria o R no meio, o Brá. Com 4,5 o Rafael tava lendo, tranquilo, brincando. É isso que eu falo pra você, do concreto. Esse moleque é rápido, hein? Ele é rápido, ele sempre foi rápido, é dele. E eu falo às vezes, ele falou pra mim, mãe, quero ver se você vai alfabetizar o José com 4,5. Eu falei assim, filho, ele tem que querer. Cada criança é de um jeito. Não adianta a gente querer forçar, cada um é de um jeito. Ele tinha aquela vontade de aprender. Então ele sentava e falava, vamos brincar de forca? Ali ele fazia forca, ali ele ia juntando as letras. Então vai muito da criança, do estímulo da família. Eu falo isso para as famílias. Pai e mãe que lê muito, a criança é leitor fluente. Ele vê isso no pai e na mãe. Não tem como. E a leitura tá ligada com a escrita. A criança que lê bastante, ela escreve melhor. Não tem jeito. Entendeu? Então, se a mãe e o pai gostam muito de matemática, é fato que o filho vai ser melhor na Mas a molecada hoje gosta de ler? Gosta. Eles gostam de ler o que eles gostam. O que é do então a gente tem que deles, aproveitar. Né? Eu vou na biblioteca com eles toda quarta-feira. A gente faz o projeto leitura. Eu falo assim, escolham. Não adianta você querer, igual a gente tinha que ler Capitães de Areia, tinha que ler... Coleção Vagalume do começo ao fim. O cachorrinho... o cachorrinho na fazenda, o cachorrinho samba na fazenda. Entendeu? Era uma coisa que eu não queria ler. Mas eu tinha que ler, eu era obrigada a ler aquilo. Hoje não. Hoje a criança Eu lê... era CDF. Você era, mas eu não, era do fundão. Mas assim, a criança lê o que ela quer. Eu falo pros pais, leva eles na livraria. Deixa eles escolher. Tem criança que tem mais dificuldade, principalmente nessas primeiras fases iniciais de leitura. Eu falo, deixa ele na livraria, ele escolhe o livro. De repente o livro tem uma linha, o gato mia. Ele toma leite. É assim que ele vai iniciar. Não adianta você dar para uma criança que está iniciando um livro de 10, 15 letras que ele fala, minha mãe que vai ler. Então, é muito importante a criança escolher o livro que ela vai ler. Não tem jeito. Eu lembro do meu filho, um gostava de futebol, leu o Ronaldinho, leu o Romário. É assim. E por que não? Você também gosta de futebol? Ah, não gosto não. Já gostei muito, hoje eu não ligo mais não. Mas então, numa das nossas conversas, você me falou que você tinha conhecido Osaka, no Japão. Fui para Osaka. E aí eu queria que você contasse um pouco, porque por causa da minha descendência, né? Claro, eu fui para Osaka, Lu, em 2012. Nós fomos conhecer os alojamentos lá do clube, né? Por causa do meu ex-marido, que trabalhava com isso, futebol. E nós fomos para Osaka em 2012. Viagem cansativa, 30 horas de voo, né? Mas tudo bem. Você já tinha os meninos? Já, 2012. A Gabriela e o Rafa ficaram até com a minha mãe. Fomos nós. E Osaka, segunda maior cidade do Japão. Perde só pra Tóquio, né? Chegamos até a conhecer Tóquio, Disney de Tóquio, maravilhoso. E o que me encantou em Osaka é que eu descobri que Osaka funciona de duas maneiras, por baixo e por cima. Então... Osaka é subterrânea. Subterrânea tem shopping. Subterrânea tem casa. Que legal, não sabia disso. E ar-condicionado. Tudo. E por cima a cidade normal. Então você tinha 2 meses. Chovia muito, o pessoal ia pra baixo. Tava mais fresquinho, o pessoal escolhia. Muito bom. E outra coisa que me chocou muito a hora que eu cheguei no Japão, bom, além da educação deles, né? Esquecemos carteira do táxi e vieram trazer a carteira de volta. Eu falei, oi? Como assim? Onde eu tô? Não tem disso. E não aceitam gorjeta. Não aceitam, porque eles dizem que é obrigação deles. 2 coisas que eu fiquei assustada, assim, que eu fiquei, em Osaka. Primeiro, supermercado que não tem caixa. Você mesmo paga a sua compra. Aqui já tá começando. Eu fui esses dias, mas lá é tudo assim. O pessoal confia, vai passar. Você passa tudo, você abastece, é isso aí. Rua funciona, o negócio é assim, mas tudo funciona, tá? Tudo funciona. Escola, porque eu sou doida por escola, fui ver escola lá. Escola integral, é o que está começando a caminhar aqui no Brasil. A criança entra às 8 horas da manhã e sai às 4 da tarde. Ali ele tem café da manhã, ali ele tem almoço, lanche da tarde, sai com tarefa feita, tudo prontinho.
dever de casa, escola, tá? E outra coisa que me marcou muito lá foi período deles de férias. Eles têm mais período de férias durante o inverno, é diferente da nossa grade. Porque tem época lá que não dá pra você sair. Neva mesmo e não tem jeito. E outra coisa que me chamou muita atenção em Osaka foi os prédios. Nós ficamos num apartamento lá. E a hora que nós chegamos, o elevador que leva o carro para o andar e guarda. Eles aproveitam todos os milímetros. Porque é um país pequeno, né? Meu pai morou lá. E as moradias são pequenininho. Eu dormia no chão, tá? No chão, naquele jeitinho mesmo. Nos futons. Tudo pequenininho. Mas a limpeza... E assim... Tudo funciona. A minha amiga morou lá, o menininho um dia passou mal, ela tinha um bebê, a gente levou no médico. Lá o que você paga de imposto, você tem escola, você tem saúde, tudo funciona. Não existe esse negócio de pagar escola, não existe esse negócio de pagar governo de saúde, o imposto, tudo que é pago, e isso me encantou. Eu falei, oh meu Deus, quem sabe um dia, né? A gente tem que sonhar. Muito e bom. Disney, né? Tóquio também, lá tem... então pegamos Shinkansen, trem-bala? Rapidinho, tudo funciona. Eu nem lembrava o nome do trem-bala. Mas eu não esqueço. E fomos Ela estudou pra ver. Não estudei, não preciso disso. Eu falo mesmo, André. E a comida? Você comeu bem? Não, comida muito boa. Comida brasileira lá é muito cara, tá? É feijoada e churrasco, muito caro. Mas como eu amo comida japonesa, passei bem, tá? A única coisa que a gente tem que adequar é que lá tem arrozeira, né? Que faz o arroz. Sim. E lá qualquer lugarzinho no Japão é plantação de arroz. Tudo porque fica... E peixe muito barato, salmão maravilhoso. O que eu vi de diferente lá, Lu? Shoyu. O shoyu do Japão, ele é grosso. E não é tão salgado. Não é tão salgado, ele é grosso. E ele é bem temperado. Acho que é por isso que o japonês não precisa de tanto tempero igual o brasileiro. Então, aqui a gente mergulha o sushi dentro do shoyu, né? Uhum. O certo não é isso, é só dar Porque lá ele é temperado e ele é grosso. Então, a gente entende por que a comida japonesa não é tão temperada lá. Então, o que a gente fazia o arroz? A gente colocava o nosso tempero dentro da arrozeira, porque o deles não tem tempero nenhum, né? Nenhum. Então, a gente fazia esse jeitinho brasileiro, mas maravilhoso. Eu passei muito bem, até engordei lá no Japão, de tanto que eu comi. Quem gosta, é um prato cheio. Muito bom. Ô Karina, você como professora, eu quero aproveitar e mandar um recado. Essa lousa maravilhosa foi feita por uma artista que está agora no Canadá, fazendo uma especialização em arte corporativa, a Raquel Fumagalli. E hoje é aniversário dela. E hoje é aniversário dela, então... Muito lindo. Celebrar com você, que é uma professora que viveu dentro da escola por 20... Olha, não é fácil fazer um negócio desse não, claro de giz, que viu? não, isso é eu coisa tiro de o chapéu artista. pra ela, viu? Isso é coisa de artista. Coisa de artista. Muito E lindo. hoje é aniversário da Raquel. Parabéns então, Raquel. Parabéns que hoje é o seu aniversário e amanhã é dia do professor. Ah, verdade. Amanhã é 15 de outubro, amanhã também é o dia do professor. Parabéns para todas as companheiras que, como eu, exercem essa arte maravilhosa do educar, né? Do ensinar. Nada paga o ensinar e ver uma criança crescendo. Para mim, a maior, não precisa de muita responsabilidade. É por isso que eu falo, eu sempre falava isso para meus filhos. Vocês vão escolher a profissão que vocês quiserem exercer com amor, né? Porque a gente fazendo já é duro. E quando a gente não gosta de fazer uma coisa, já deve ser terrível. Nossa. Eu entro numa sala de aula, parece que eu tô na Disneylândia. Eu amo o que eu faço. E se eu tivesse que escolher a profissão de novo, seria essa, com certeza. Maravilha. Muito bom. Que ótimo. Eu acho que é isso. A gente também é muito feliz com a nossa profissão. Que bom. Graças a Deus, a gente faz o que gosta, né? Com certeza. Com certeza. É muito bom. Karina, obrigado pela tua participação. Foi top essa conversa, super descontraída, demos muita risada aqui. E se pudesse falar um pouco mais, a gente ia falar um pouco mais da nossa vida no SESI 410. Ixi, eu falo que é formação que a gente não esquece. Eu e minha irmã. Nós estudamos numa escola que tinha uma estrutura muito bacana para ela. Um centro esportivo maravilhoso lá. Eu lembro das aulas na sala de audiovisual. Ganga e Lourdinha. A gente fez marcenaria, fizemos vitral. Uma escola fantástica que a gente passou por lá. Eu falo que a gente foi abençoado pela educação, né? E eu falo que grande mérito dessa minha escolha eu devo aos professores do SESI também. Com certeza. Eu falo para... E é tão E a gente bom. fez aula
na época pré-bullying, né? Não existia esse negócio. Que é isso? falar agora disso. Vamos pular o bullying. Ninguém sofreu mais bullying do que eu. Isso aí você pode ter certeza. Agora, isso também serviu para eu respeitar o outro lado do meu aluno também, né? A gente, tudo é aprendizagem, tudo é lição. E eu falo assim também. A gente sofria bullying de professor. De professor. Que se fosse hoje, bem, era cadeia neles, não tem jeito, entendeu? Mas é assim, ninguém reclamava. O pai era muito parceiro da escola naquela época, né, André? Eu falo isso. O pai tem que ter confiança na mão de quem o filho tá. Não tem jeito. O pai que confia, trabalha junto, é sucesso garantido. Não tem jeito. O pai tem que confiar na escola e quem está direcionando. Eu entendo. A maior riqueza da gente é os filhos. Com certeza. Então a gente tem que saber. Eu sempre me preocupei muito com o estudo dos meus filhos. Eu falava assim pro Rafa. Rafa sempre gostou de cantar. Eu falava, você pode fazer o que você quiser, meu filho, mas um diploma você vai me dar. Porque a mãe professora, ela tem esse sonho de pelo menos estudar os filhos, né? E o ano passado Deus me agraciou com os dois, no mesmo ano. O Rafa e a Gabi, graças a Deus, eles me deram... Os dois se formaram. Os dois se formaram e pelo menos fizeram o que gostam. Isso é muito importante, né? Maravilha. Obrigado, Karina. Foi top, foi ótimo. Foi um prazer. Um beijo para vocês. Valeu, obrigado. Até mais. Nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Nossa, cara, mas a gente já sabia. Tem gente que é mais tímido para falar, para conversar. Isso aí eu não tenho esse problema, não. A Fátima, minha coordenadora, vai atender para ela, fala, põe a Karina para atender. Karina, eu não tô hoje, você vai no meu lugar. A gente vai dar um jeitinho. Kleber, você colocou aí alguma coisa no Instagram? Olha pra lua e dá aquela tua gargalhada, Karina. Não, tá muito reganhada, assim. É difícil, ele é exigente. Mas você casou nova? 20. Mas também, Você ainda tá. esse ano tava no Alambrado. Mário Alves Mendonça lá. Mário Alves Mendonça. Tá quantos anos que tem? Já tá pegando mulherada. Ó, conversa aí que agora não é ciúme do... Mas você faz sozinho. Pode jogar bola? Ô, Cleber, você viu a diferença do volume da voz? Ai, Jesus. André não tem jeito. Professora, velho. Prega o pau. Obrigada. Professora de criança, filho. A gente prazer lá. A gente quer Não é, a gente já, graças a Deus, trabalha certinho, né? Não, mas todo mundo fala. Essa área de alfabetização é muito desfasada. né? Muito desfasada. Não tem. Não tem. Gente, eu tenho que falar para pai, eu não tenho horário de dar aula. Pandemia, eu quase morri de tanto trabalhar. Você tá passada, cara. Gente, vamos trabalhar. Vamos parar de falar, vamos trabalhar. Ai, Jesus. Ó. Eu tenho horror disso aqui, ó. Tem nada. Eu acho que eu nem preciso disso. Não, porque é por causa da regulagem dela. Precisa assim. Ó, você já deu aula em um monte de escola. Não, um monte não. Não, você deu aula naquelas escolinhas. 3, 4 escolinhas. Tô velha, André. Ela já casou? Quantos anos tem aquela menina? 30? Ah, tem uns 30 Aí ela anos. foi minha dama de honra. Foi minha, dama de Minha honra. também. É. Mas foi bem ainda. Ela era bem pequenininha no meu, hein? É, a minha ela já foi florista. Gente. É, a minha ela foi pequenininha. Ela tinha 3 anos quando ela foi minha dama. Ver o aluno de longe, a criança chorava. Ele não sabia ligar o microfone. Ah, foi uma tragédia. Uma tragédia. E a hora que voltou para a escola também com máscara, a gente trabalha a alfabetização, a gente trabalha o valor sonoro, e a criança não via a tua boca. Eu tive que ir atrás de uma máscara transparente, para ele ver a minha boca. A voz da Karina é muito forte, né? É. E não fica rouca nunca. É porque você é acostumada a dar Não tem aula, jeito. né? 26 anos. Tua Nossa. mãe deu aula há quantos anos? Ah, minha mãe aposentou na prefeitura. Minha mãe aposentou. Minha mãe deu aula, minha mãe ficou na escola há mais de 30 anos. E a Andressa, mesmo caminho, falei que eu ia ser professora. Desde que eu nasci. Eu brincava com lousa e boneca. Não tinha outra, eu não tinha
outra profissão para mim. Limoeiro que você esticava o Nossa. lençol para fazer a cabana. Era a minha cabana. Isso me lembra as meninas, a Júlia e a Gabriela, que esticam até Era hoje, meu esticava o limoeiro. lençol na sala, né? Eu tenho muita coisa de memória. Minha infância foi muito boa. Minha infância foi muito boa. De brincar na rua, de tomar chuva, de Você era jogar moleque. bola queimada na rua antes de ir pro clube.